casa. Então, a gente está dizendo aqui que o samsara não tem jeito, né? E aí eu estava lembrando de uma fala da Elizabeth Metzger que a prática do Bodhisattva é arder de amor por um mundo que não tem como consertar. Exatamente. Então, assim, né? A gente vai fazer o que for possível e impossível, né? Mas consertar mesmo, se a gente fala, bom, agora tá perfeito. Não, não dá. Aí não é mais o samsara, né? Aí não é mais samsara, exatamente, né? Exatamente. Então é isso, fofuras. Vamos fazer uma prática bem rapidinha, só de check-in? Aqui no livro, no final da sessão que a gente está estudando, o Norman Fischer diz assim, sente-se por 10 minutos, 1 ou 2 vezes por dia, e pratique a respiração profunda e lenta. E tente se curar e acalmar a cada respiração. Acho que a gente podia fazer isso uns minutinhos. A gente não vai fazer 10 minutos, não, mas a gente podia fazer isso alguns minutinhos, né? Então, encontre uma postura confortável do corpo e só respira. Respira trazendo a sua presença para o corpo e essa intenção de curar e de acalmar com cada respiração. Como se cada respiração fosse um banho de amor e de compaixão por nós mesmos. A gente pode sim lembrar de fazer isso durante o dia mais algumas vezes, mesmo que não seja 10 minutos, que a gente não tenha 10 minutos, mas a gente sempre vai encontrar um tempinho entre uma atividade e outra, ou talvez até tempos maiores, assim. É só trazer essa consciência amorosa para o corpo e para a mente. Agora a gente pode então, abrir os olhinhos. Minha mamãe está trazendo um café para mim. Mas fecha a câmera. Obrigada, mamãe. Ela está de pijaminha ainda. Então, fofuras. Oi, Ed. A gente está terminando o nosso capítulo sobre esforço, alegre empenho. Eu sempre esqueço o termo que ele dá para esse, porque é tão diferente. Mas vamos ler as práticas, né? A seçãozinha de práticas que tem aqui. Essa primeira aqui, olha, sente-se por 10 minutos, 1 ou 2 vezes ao dia, e pratique a respiração profunda e lenta e tente se curar e acalmar a cada respiração. Foi isso que a gente fez, né? Isso pode mudar, assim, tudo. Né? Se a gente puder... se a gente puder voltar para casa, descansar uns segundos, assim, confortavelmente, como se a gente estivesse no colo da mamãe, assim. Como diz o Eric. O Eric esses dias falou isso, assim, que a gente, às vezes deixa eu compartilhar aqui com vocês. O Eric estava dizendo que ele estava observando a netinha da esposa dele, né? Pequenininha, assim, bem nenezinha. E a menininha, ela chorava. Eita, só um pouquinho. Ela chorava muito, assim, né? Toda agitada, assim, toda agitada. A menininha no colo da mãe olhando para frente, assim, né? Toda agitada, chorando. Aí a mãe fez assim.
e olhou para a menininha, né? Aí a menininha acalmou na hora, porque ela estava procurando a mãe, na verdade. Mas como ela só estava olhando para frente, se debatendo, não percebia que estava no colo da mamãe, né? Aí o Eric estava falando isso, assim, que a gente está o tempo todo no colo da mamãe, é só a gente respirar e perceber que está no colo da mamãe, a gente não precisa se debater, nem sofrer, né? A gente pode trazer essa qualidade de presença amorosa, assim, para todos os nossos momentos. Então, é isso, né? A gente pode fazer isso, chuchus. A gente tem direito de fazer isso. Aí ele fala de uma prática mais consistente um pouco. Ele fala, estabelecer uma prática de meditação diária pela manhã, como a primeira coisa do dia, mesmo antes do café da manhã. E tente se sentar por meia hora. Quando estiver sentado, note a qualidade do esforço que você está fazendo. Eu não gosto dessa palavra, esforço, porque, né, a gente fica o tempo todo falando solta esforço, né? Mas a qualidade do empenho, né, da prática que você está fazendo, especialmente com o corpo. Então, enfatize sentar-se ereto, levantando o externo e o topo da cabeça. E veja como isso melhora a energia, né? Alinhar a coluna só, mas sem tensão, né? Só alinhar a coluna, sentar com calma, trazer essa intenção de cura, de calma. E Gustavo, vou deixar seu microfone fechado, tá? Quando você quiser falar, você abre, tá bom? Então, isso seria uma prática mais consistente, né? Que a gente pode fazer, assim. A gente pode acordar mais cedo, né? Escolher acordar mais cedo. E a gente percebe que a qualidade do dia vira outra, né? Se a gente puder fazer isso. Mesmo que não seja 30 minutos, ainda que seja menos. Mas, assim, com a intenção de aumentar esse tempo, né? Vai valer a pena para o resto do dia. Vale a pena, né? Gastar, entre aspas, esse tempo inicialmente para poder melhorar a qualidade do dia, começar o dia de outro jeito, né? Aí, práticas da vida diária. Preste atenção à sua dieta. Coma vegetais, pelo menos 2 vezes ao dia. E note como não comer pode ser um prazer também. Uma fila de um restaurante de comida por quilo, mesmo quando abrir sua geladeira, perceba uma comida que você gosta e decida não pegar nenhuma, porque não é boa para você ou porque você já comeu o suficiente, né? Comeu bastante já. Praticar o contentamento, né? Ou então a consciência mesmo de que aquilo não faz bem, ainda que a gente goste, né? A gente ultrapassa essa coisa do gostar, do não gostar. Então. Estude como você se sente tendo dito não para essa comida. É uma espécie de uma austeridade, né? Mas não é uma tortura, não é para ser uma tortura, é uma coisa que te faz bem. Veja se você pode encontrar algum prazer nisso, algum bem-estar em não fazer algo que pode prejudicá-lo, mesmo que levemente. Então, como que a disciplina pode jogar do nosso lado, né? Desde que a gente exerce o nosso direito de não fazer algo que nos prejudique, né? E que isso pode ser uma alegria, assim. Coma conscientemente, prestando atenção a cada mordida. Se exercite por pelo menos 1 hora cada dia, 5 dias por semana. Faça isso por 1 semana e veja como se sente. Se você se sentir bem, faça por mais 1 semana. Então, aqui é como viver bem, né? Como uma prática. Olha que coisa bonita isso, né? É uma prática cuidar do corpo. Pode ser que a gente não cuide do corpo porque acha que, sei lá, porque não tem tempo. Mas se a gente colocar o cuidado com o corpo, né, nesse lugar de prática espiritual, isso pode ser uma boa coisa. Estabeleça uma vigilância para todos os estados de mente negativos. Então, embotamento ou simples lentidão, não sei, teria que olhar o inglês mas aqui, mas um embotamento, depressão, né, falta de energia, desencorajamento, falta de motivação. E quando esses estados de mente surgirem, perceba sempre e pratique parar, respirar e dizer para si mesmo: sou um ser humano precioso, como todo mundo. E eu recebi essa vida por alguma razão. E eu colocaria aqui, e eu não vou desperdiçar. Eu recebi, não sei quanto tempo eu tenho, então eu não vou desperdiçar. Descanse quando se sentir cansado. Tire um breve cochilo se possível. E se não for possível, sente-se em silêncio por um momento, ou faça uma respiração lenta e tranquila.
revigorante, assim, né? A gente precisa descansar quando pode, quando precisa, né? E preste atenção enquanto adormece. Tente estar consciente enquanto mergulha no sono para capturar o momento. Mas cuidado para não agitar a mente, né? É uma prática, assim, essa de dormir e de não perder a consciência durante o sono. É uma prática no livro que eu estou traduzindo, exclusive, do Tenzin Wangyal. Yoga tibetana dos sonhos e do sono. Estou retraduzindo, na verdade. Então, essa é uma prática, né? É uma prática bem interessante, né? Se a gente pensar, como diz o Tenzin Wangyal, que a gente passa um terço da nossa vida dormindo, né? Se a gente pudesse aproveitar esse terço da nossa vida para alguma coisa, além de só descansar, que já é uma boa coisa, né? Mas pelo menos a gente descansar nesse um terço, verdadeiramente, se a gente tiver uma boa qualidade de sono, né? Então, isso já é uma coisa muito boa, né? Ele também sempre fala isso, ainda que a gente não use para fazer uma prática muito avançada, mas pelo menos for um sono realmente restaurador, né? Já é uma boa coisa. Então, a gente precisaria se preparar para dormir, né? E dormir de uma forma saudável, assim, ter um sono que seja saudável. Cuidar desse aspecto, né? Certo? Luciana, você quer falar alguma coisa? Não. Então vou fechar seu microfone. Quando você quiser falar, você abre, porque senão fica fica brigando com o som. O Zoom só pega um som de cada vez, né? Então, fica brigando com os sons, com os outros sons. Então, vamos agora entrar no capítulo da perfeição da meditação. Penúltimo capítulo. Então, agora, vamos. Então, com a perfeição da meditação, entramos num novo reino. As 4 perfeições anteriores, elas são baseadas em virtudes relativamente comuns. Não é nada de esotérico ou de especial sobre elas, né? Então, a prática de generosidade, conduta ética, de paciência, de empenho alegre, existem mais ou menos em qualquer cultura, em qualquer tradição, com o propósito de cultivar o caráter religioso ou não, e não requerem habilidades ou conhecimentos extraordinários. Porém, lembra, embora isso seja verdade, né, são qualidades que todo mundo sabe do que se trata, pelo menos. Lembra que a diferença entre praticar generosidade e praticar a perfeição da generosidade é a sabedoria, né? O que essencialmente distingue uma qualidade comum de generosidade, por exemplo, da perfeição da generosidade, é a compreensão de que as 3 esferas são vazias, lembra disso? Então, não existe verdadeiramente, concretamente e inerentemente, assim, aquele que está dando, aquele que está sendo dado e aquele que está recebendo. Então, quando a generosidade é aperfeiçoar, é claro que a gente não tem como fazer isso perfeitamente nesse estágio do nosso caminho, né? Mas a gente precisa entender e meio que buscar isso, né? Então, toda vez que a gente dá alguma coisa, mas a gente fala, isso é demais, nem generosidade direito foi, né? Quanto mais a perfeição da generosidade, né? Então, lembra que a generosidade verdadeiramente ela é uma coisa natural, assim, né? Se eu tenho alguma coisa que vai beneficiar o outro, eu dou, simples. Porque o Bodhisattva, a agenda do Bodhisattva é beneficiar o outro, né? Então, isso faz parte do job description do Bodhisattva, né? Então, ele faz naturalmente, sem que aquilo seja uma grande coisa. Então, essa é a perfeição da generosidade. E da conduta ética a mesma coisa, e do alegre empenho a mesma coisa, da paciência também, né? Mas agora, esse ponto Opa! Fiz alguma coisa errada aqui. Esse ponto da perfeição da meditação é uma outra coisa, né? Então, a 5ª e 6ª perfeições, a perfeição da meditação e da compreensão, ou da sabedoria, são diferentes. Elas envolvem uma perspectiva mais mística, mais espiritual, e requerem esforços que vão além dos que faríamos normalmente no cotidiano. A meditação é uma habilidade técnica específica. Ela requer instrução, disciplina e desenvolvimento. E talvez por isso, de todas as práticas budistas, a meditação foi a que mais recebeu atenção no Ocidente. Enquanto a meditação é a prática de base,
que permite a todas as outras serem possíveis e eficazes, ela parece ao mesmo tempo exótica e incomum. Nós tendemos a ver a meditação, mais do que qualquer outro ensinamento, como um presente especial do Oriente. Então, é bonito porque, assim, tanto a meditação quanto a sabedoria, elas vão aperfeiçoar as outras qualidades, né? Então, a meditação vai trazer um estado de mais calma, onde a gente vai perceber melhor o que está acontecendo com a gente, né? E a sabedoria vai melhorar ainda mais essa visão clara, né, das coisas. Então, mas a gente acha que é uma coisa muito exótica. Então, mas isso não é exatamente assim. A palavra meditação é uma palavra do francês antigo e do latim e significa pensar sobre profundamente, refletir. E nesse sentido, a meditação não é nova para nós. Nós temos uma longa tradição de meditação como uma forma de pensar. É claro que estamos pensando o tempo todo, mas quase sempre de uma maneira dispersa e inconsciente, né? Nossa mente está vagueando para tudo que é lado, né? Mas meditar é pensar com calma, profundidade, foco e uma intenção séria, né? O pensamento filosófico é meditativo, não um pensamento descoordenado, não é uma reflexão. Refletir ou contemplar alguma coisa não é deixar a mente dispersar o tempo todo, né? É uma coisa dirigida, né? E requer que nós nos afastemos do pensamento comum, criador de estratégias e planos conduzidos pela emoção, em direção a uma consideração mais profunda sobre o que mais profundamente prezamos e compreendemos. Meditação também é uma palavra religiosa. Ela inclui várias práticas que cristãos monásticos e outras práticas de religiões ocidentais desenvolveram ao longo dos séculos. Nós chamamos mais comumente essas práticas de contemplativas. O pensar calmo e direcionado, inspirado pela fé, um sentido de êxtase ou de entrega, ou de se render, né? A leitura das escrituras, oração e cânticos sagrados são, assim, formas de meditação. Tais práticas meditativas também são incluídas no âmbito da meditação budista. Mas a prática de meditação indiana, budista e pré-budista, quer dizer, antes de o Buda nascer na Índia, já existia uma cultura, uma quantidade enorme de yogis que praticavam meditação, né? Então, mas essas práticas, ela inclui uma técnica adicional que a nossa cultura parece não possuir. A prática específica que nos vem à mente quando nos dias de hoje usamos a palavra meditação. Estou falando da prática psicofísica, né, de corpo e mente, de concentração, na qual o meditador se senta ereto em uma postura iógica, numa almofada de meditação, numa cadeira, com foco na respiração, silenciosa e consciente. Isso é o que normalmente as pessoas entendem como meditação, e elas falam, isso eu não consigo fazer. Eu não consigo sentar quieto na cadeira, eu não consigo parar de pensar, né? É o que as pessoas mais dizem. E que já começa com um erro, né? Com respeito ao que é meditação. Essa prática simples e poderosa é o maior presente da cultura indiana para o mundo. E ela é radicalmente simples. Entretanto, até onde sabemos, ninguém no Ocidente jamais pensou em fazer algo assim. Na verdade, eu não sei bem, mas a tradição cristã tinha, assim, os padres do deserto, né? A tradição dos padres do deserto, que é incrível de interessante, assim. Então, eu não sei bem se no Ocidente isso já não estava presente antes do Buda e dos indianos, né? Disseminarem as práticas de shamatha, basicamente, né? Que é o que ele está se referindo, assim. De uma concentração, de shamatha com foco na respiração, né? Então, talvez não com foco na respiração, né? Mas toda a prática que traz que tem alguma coisa que é usada como âncora para a atenção, é uma prática de shamatha, essencialmente, né? Uma prática de aquietar a mente, quer dizer, em vez de deixar a mente correr para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para o passado, para o futuro, para o presente, para tudo que é lugar geograficamente e temporalmente, né? A gente escolhe algo que vai ser um lugar para onde a mente vai ser trazida de volta gentilmente toda vez que ela se dispersar. E isso pode ser a respiração, pode ser um mantra, né? Pode ser uma palavra, como era o caso da meditação cristã, pode ser um objeto visual,
pode ser um objeto mental também, que é o mais difícil, eu acho. Assim. Você, por exemplo, muitas tradições budistas, as pessoas se familiarizam com uma imagem, geralmente de um Buda, né? Então você fica olhando para aquela imagem, para todos os detalhes, até que aquela imagem surge na sua mente facilmente. E daí essa imagem mental passa a ser o foco da sua atenção, imagina. É bem mais difícil, né? Sei lá, para mim, por exemplo, que não sou uma pessoa visual, sou uma pessoa auditiva. Para mim é muito mais fácil se eu tivesse que me concentrar num som do que numa imagem, mas às vezes artistas, né? Talvez a Mazi, não sei, outros artistas aqui têm mais facilidade de fazer isso, se concentrar numa imagem mental, né? Para mim é virtualmente impossível com esta minha mente, né? Mas pode ser. Então, existem o que o Norman Fischer está dizendo aqui é que existem muitas maneiras, muitas formas de meditação, muitas, né? Porque esse termo é um termo muito amplo, né? Muito genérico. Então, quando a gente fala em meditação, seria bom a gente entender, quando a gente ouve alguém falar em meditação, né? Seria bom entender o que a pessoa pensa, né? Ser meditação, assim. E o que ele está dizendo é que, geralmente, especialmente nesse momento, assim, na nossa cultura, na nossa história, quando aqui no Ocidente a gente fala em meditação, a gente está pensando nessas práticas de concentração, né? E, geralmente, as pessoas têm várias ideias erradas sobre essas práticas. A coisa que mais me arrepia é quando a pessoa fala assim, eu entrei num estado meditativo, eu fiz uma prática e entrei num estado meditativo e depois eu nunca mais consegui entrar nesse estado meditativo. Isso é muito estranho, pessoal. A gente achar que a gente vai entrar num estado meditativo. Porque mais correto, né? O mais correto seria a gente usar a prática de meditação para voltar para o nosso estado natural, nada muito, sei lá o quê, né? Um estado super natural de presença, né? Não é uma coisa muito esquisita, simplesmente um estado de presença. Aí a gente pode confundir, né? Estados que a gente fica embotado, assim, ou dormindo, quase dormindo, naquela fase pré-pescaria, aquela fase, um instante antes de a gente cair a cabeça, assim, a gente achar que isso é um estado meditativo, né? Então tem muita confusão. Aí vamos ver, agora a gente vai ter esse capítulo, esse monte de tempo aqui para a gente conversar. Eu não sei bem, eu vou trazer alguns elementos do Alan Wallace para essas nossas conversas aqui, né? Por facilidade minha, que vocês podem até achar que é uma limitação. Sabe? Ver essa mulher falar do Alan Wallace, como ela é, né? Mas é que eu não conheço nenhum professor, eu não encontrei na minha vida nenhum professor que explique as práticas de Shamatha tão detalhadamente quanto o Alan Wallace. Então, eu vou trazer as coisas que ele explica também. E também um pouquinho das coisas que o Eric traz de leveza para a prática também. Vamos dar mais um pouquinho. Aí, quando vocês quiserem, vocês sabem que vocês podem abrir o microfone, né? Para falar, para comentar, para perguntar, para discordar. Então, Tiane, posso falar uma sou coisa? eu. Fala, querida. Não, porque mesmo esse estado de que a gente se conecta com a respiração e trazer esse estado assim simples de calma, às vezes a gente também não acredita que isso pode ser fruto do exercício da meditação, né? Parece que a gente está esperando algo muito espetacular, né? Muito espetacular. Aí faz com que a gente não possa crer nessa simplicidade que você está falando. É, né? verdade. Que essa criação, né? Que até assim, eu não sei como fala o nome dele, você fala diferente. Eu conheci como Tinaha. Tá, Tinaha. Pode ser também. Acho que ele atende. Ele tem aqueles pequenos livros, né? Assim, que é a arte de sentar, a arte de comer. Eu lembrei bem assim quando você falou disso. Assim. Isso tudo tem essa arte de caminhar. O caminhar, tudo tem essa simplicidade de você apenas, como você falou agora, assim, de estar em casa, né? Ele colocava muito nas palestras dele. Mas é difícil crer, né? É isso que eu acho estranho, essa dificuldade. Tishnan foi meu primeiro contato assim com os ensinamentos budistas. Eu tenho muito carinho. E quando eu morava no Rio de Janeiro, eu morei no Rio de Janeiro de 2002 a 2005. E foi quando eu tive contato com os livros do Tishnan. E daí tinha uma sanga do Tishnan
no Rio de Janeiro, lá no meio do Lago do Machado, numa salinha de 2x2, assim. E era muito engraçado, a gente ia lá e tinha uma farmacêutica também, eu sou farmacêutica, né, de formação. Tinha uma mulher que era uma farmacêutica também, super querida, assim. Daí, sei lá, umas 5 pessoas, eu acho, nas práticas ali. Aí a gente entrava na salinha, aí todo mundo sentava nas almofadinhas, de frente para a parede. Primeiro, todo mundo de frente para o centro da sala, né? Aí ela perguntava um por um. Você sentou essa semana? Você sentou essa semana? Você sentou essa semana? Dá uma girada. Todo mundo falava não, né? Não, não, não. Aí tudo bem, aí todo mundo virava a parede, ela batia o sino, pim! Aí, sei lá, acho que 40 minutos depois, batia de novo o sino, pim! Tchau, 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 todo mundo ia embora. Era assim, as práticas, eu adorava poder ficar 40 minutos lá escondida na sala da prática, né? Naquela época minha vida não era fácil. Aí, a gente não acha isso, a gente acha que... E tem outra coisa que eu acho que atrapalha também a nossa prática, né? Que é uma impaciência, assim, como se a gente quisesse de saída fazer uma coisa perfeita, assim. Então, a gente não acha que a prática é perceber que está presente e 3 segundos depois se perder. Aí perceber que se perdeu, aí voltar e ficar mais 3 segundos presente e se perder de novo durante 5 minutos. Aí se percebe, aí volta. A gente não acha que é isso a prática. A gente acha que a prática é ficar horas ou o tempo que a gente quiser, né? Presentes, perfeitamente, assim. Lógico que não é isso, né? Não é isso, não vai ser durante muito tempo, gente, porque a gente tem que ser um pouco justos, né, com a gente, assim. A gente vive a maior parte do nosso tempo sendo arrastado para fora, para as coisas, para as nossas atividades, né? E isso vai gerando esse hábito de estar o tempo inteiro atendendo demandas externas, né? Aí quando a gente senta, tudo que nos puxa para fora nas nossas atividades, aquilo se manifesta também na nossa mente. A nossa mente fica puxando a nossa atenção para fora, para um lugar, para o outro, para o outro, para o outro. Então, assim, é um hábito muito forte, cultivado, assim, 23 horas e meia por dia, pelo menos, se a gente tiver a paciência de sentar meia hora. Então, não tem como. Então, a nossa prática vai ser essa, de sentir essa calma, essa presença que a gente falou no começo do nosso encontro, de respirar, de se sentir presente, e 3, 4 ou 5 segundos, na melhor das hipóteses, depois, a gente vai estar enroscado com algum conteúdo da nossa mente. E quando a gente perceber, a gente se alegra porque percebeu. Ah, que bom, percebi que eu estou perdida, agora eu posso voltar, pelo menos, né? E volta gentilmente, não tem problema nenhum. Essa é a prática. Agora, a gente não acha isso. A gente acha que é atingir um estado, sei lá qual, né? Que a gente não atinge. Então, a gente se desanima, né? Mas é o que você estava falando, cara. A gente, quanto mais a gente puder trazer essa qualidade para tudo que a gente for fazer, é isso meditar, né? É trazer... O Tijana falava, meditar é saber o que você está fazendo na hora que você está fazendo. Então, eu estou aqui falando. Então, eu estou consciente de que eu estou falando. Eu estou tomando café, eu estou consciente que eu estou tomando café. Mas isso também, em algum momento, precisa estar consciente do que a gente está fazendo, do que está acontecendo à nossa volta, né? Em algum momento, isso pode se transformar numa consciência de estar consciente, simplesmente. De repousar nisso, sem precisar de apoios externos, né? Mas tomar consciência do que está acontecendo na nossa volta a cada momento, estar mais presente na nossa vida, é o que melhor a gente pode fazer, né? Beleza, fofuras? Vamos seguir mais um pouquinho? Tripé. Existem diversas palavras para meditação no budismo clássico. Então, bhavana, traduzida com frequência como meditação, significa cultivo, uma palavra agrícola que encontramos no capítulo 4. O cultivo exige disciplina, esforço constante e determinado ao longo do tempo. Samadhi, que é uma outra palavra que a gente
ver nesse contexto, significa concentração, foco, direção única, não distração. A palavra descreve mais um estado mental do que uma técnica ou prática, como se fosse o resultado da meditação disciplinada, mais do que o seu exercício, né? Mais do que fazer, é mais o resultado da prática de meditação. E dhyana é a palavra usada para a quinta perfeição. Ela se refere à prática de repousar e focar a mente, perfeitamente, né? Então, descrições clássicas comparam o caminho budista a um tripé, cujas 3 pernas se correlacionam com as 3 grandes práticas: conduta ética, a meditação e a sabedoria. Eu não me conformo de ler compreensão, vou reclamar com o Norman Fischer quando encontrar com ele. Nesse livro, todo lugar que está escrito compreensão, eu não consigo, eu quero falar sabedoria, então eu falo compreensão / sabedoria, tá bom? Pelo menos assim. Então, esse tripé são os 3 principais treinamentos, os três principais treinamentos que a gente fala, né? Que é a ética, ética, meditação e sabedoria, Shila, Samadhi e Prajna, né? Então são os três treinamentos superiores também. Como um tripé cujas pernas têm que estar no equilíbrio perfeito, essas 3 práticas se amparam harmoniosamente e possibilitam o caminho da prática. Poderíamos dizer que a conduta ética é a mais importante das 3, porque a prática espiritual é viver autenticamente e com beleza. Para sustentar a conduta ética, nós temos que praticar meditação para estabilizar as nossas mentes e os nossos corações, que são volúveis, né? Que são instáveis. Então, a gente precisa estabilizar, senão a nossa mente arrasta a gente. Por mais que a gente tenha uma intenção de agir de forma ética, de se comportar de forma ética, se a gente bobear, a gente é arrastada para os nossos hábitos que podem não ser lá muito éticos, né? Ou o mais éticos possível, vamos dizer. Quando a mente é estável e a conduta é pura, a compreensão profunda emerge, né? Que é a sabedoria, que é mais do que desejar e pensar, que impregna, ou que impregna identidade e sentimento. Com essa completude, nosso comportamento será naturalmente sincero. Depois eu vou ver o que ele está querendo dizer com isso aqui. Deixa eu tentar abrir meu... Só um minutinho. Preciso me lembrar de deixar aberta aqui a versão em inglês aqui para ir conferindo esses termos que ficam esquisitos aqui para eu entender melhor o que está querendo dizer. Mas esses 3 pilares, vamos dizer assim, né? Da ética, concentração e sabedoria, é assim, a base da prática budista mesmo, né? Então, a ética, a gente não está falando só... Bom, tá ali, a gente estudou o capítulo de conduta ética, né? Mas a ética implica a gente entender a interdependência, né? Entender a natureza humana compartilhada. Tem um livro lindo do Dalai Lama, um livro azul, né? Que é para além da religião, além da religião, né? Além de religião, acho que foi a tradução do texto. Que é essencialmente sobre ética, né? O Dalai Lama explica esse tema como uma coisa humana, né? Não tem nada a ver com religião, então por isso que o livro chama Além de Religião, né? Mas traz a compreensão da ética como uma forma de enxergar a interdependência e de respeitar a interdependência, entender que a harmonia, né? Ela é essencialmente necessária, né? A gente não consegue ir muito longe sozinhos, né? Estamos aí vendo várias demonstrações disso, né? Que não dá para ir muito longe sozinho. E o outro ponto que o Dalai Lama destaca ali é justamente a natureza humana compartilhada, né? A gente entender que a gente está... que a gente... Só um minutinho. Como é que chama esse livro mesmo? The world could be otherwise, né? Só um minutinho. Vou procurar como otherwise. Achei. Então, a ética, ela é fundamental mesmo. Não tem prática espiritual sem ética.
Aí, mas como a nossa mente ela é instável, como a gente é arrastado todo momento para os nossos hábitos, a gente precisa estabilizar, né? A nossa mente mesmo, para não ser arrastada para lá e para cá, para longe do que a nossa própria intenção é, né? Então, a prática de meditação tem esse propósito, essencialmente. E também, a prática da meditação, a perfeição da meditação, ela estabelece uma base estável, mais clara, para a gente poder penetrar mais profundamente a natureza da realidade, que é o papel da sabedoria daí, né? De prajna. Quer dizer, o que está além da superfície que a gente consegue enxergar com essa nossa mente que esvoaça para tudo que é lado? O que a gente enxergaria se a gente pudesse parar e realmente prestar atenção às coisas diretamente, sem deixar que os nossos conceitos se interponham entre a nossa consciência e os objetos que a gente quer observar, né? Para a gente poder perceber mais claramente como as coisas verdadeiramente são, né? Então, calma aí. Então, quando a mente é estável e a conduta é pura, a compreensão profunda surge, compreendendo que é mais do que pensar e desejar, e que permeia a nossa identidade e os nossos sentimentos, né? Então, a sabedoria verdadeira, ela está além do pensamento, quer dizer, dos conceitos e dos desejos que permeiam toda a nossa vida comum, a nossa identidade, os nossos sentimentos, né? Então, a mente estável, né, permite que essa compreensão surja. É isso que ele está dizendo aqui. Está bem esquisita a tradução, mas é mais ou menos isso que ele está dizendo, realmente. Então, normalmente, comumente, né, a nossa identidade, o senso de quem nós somos e a forma como a gente se sente, eles são impregnados por desejo, por pensar, por conceituar, por ficar preso em conceitos e desejos, né? Então, quando a nossa mente estabiliza, ela pode ir além disso. E aí surge a sabedoria. Então, esse tripé funciona desse jeito. E aí um vai apoiando o outro. Quanto mais sabedoria a gente tem, mais eticamente a gente é capaz de agir. Quanto mais eticamente a gente é capaz de agir, mais tranquilidade. Porque tenta sentar para praticar, depois aprontar alguma coisa bem feia, assim. Tenta sentar. Você apronta, sabe? Entra numa briga daquelas que, sei lá, vem um adversário político conversar com você, tentar te convencer. Daí surge aquele Hulk, né? Não, Hulka, a mulher Hulka também. Daí, depois dessa briga toda, você senta para meditar, para ver o que vai te acontecer, se você vai conseguir fazer isso, né? Não dá. Então, a gente precisa minimamente assim, se manter dentro de um certo limite ético, assim, para poder realmente sentar e praticar. Então, um desses pilares vai apoiando o outro, né? E de uma forma que precisa ser equilibrada. Uma coisa interessante nisso, porque não é... Eles precisam ser equilibrados, porque, assim, muitas pessoas acham que porque elas têm uma compreensão... É que não chega a ser sabedoria, né? Isso que eu vou falar agora. Mas tem uma confusão, assim. Que pode... A pessoa que começa a estudar filosofia budista, por exemplo. Aí começa, as coisas são impermanentes, as coisas são vazias, as coisas são... A natureza é livre, e pode começar a achar que a lei da causalidade não tem muita importância. E aí a pessoa escorrega na ética, né? Tem uma confusão doida na tradição budista, que é da louca sabedoria. Que é um termo que o Trungpa, um grande professor, né, cunhou, e que é super mal compreendida, né? A louca sabedoria não é louca, né? Ela é louca sabedoria, precisa de uma sabedoria para ter a louca sabedoria, né? Não é simplesmente ser louco, porque simplesmente ser louco qualquer um consegue, né? Mais ou menos a gente não precisa nem treinar muito, né? Então tem uma certa confusão. Nunca a sabedoria vai suprimir a ética, né? Vai dispensar a conduta ética. Nunca isso vai acontecer, né? Mesmo os grandes mestres da maior realização,
eles nunca vão abandonar as ações e a conduta ética, né? Quando eles agirem. Fala, Carolzinha. Sabe uma dúvida que eu tenho, Gê, que muitas vezes me engancha logo ali no começo da motivação? Eu já ouvi muitas vezes a orientação que é, eu vou parar pelos que não podem parar. Eu vou parar e meditar para a iluminação de todas as pessoas. E aí eu imediatamente começo, nossa, mas como é que o fato de eu parar vai ajudar outras pessoas a se iluminarem, assim? Então, se puder me ajudar a entender um pouco melhor esse ponto, sabe, assim, no como é que é esse impacto de eu parar, eu meditar, e isso, de alguma forma, ajudar outras pessoas a se iluminarem. Então, lembra, o Norman Fischer, ele fala no começo que isso é um norte para a gente, assim, né? Eu vou praticar para poder levar todos os seres à iluminação. Então, isso ele fala que o ideal do Bodhisattva ele é impossível de ser atingido, né? Mas é o que vai nos dirigir, né? Mas o ponto é justamente esse, né? Se a gente for pensar como é que eu parar vai levar todos os seres à iluminação, a gente rápido chega à conclusão que não é a nossa mente confusa que para por meia hora que vai levar todos os seres à iluminação, né? É a nossa própria iluminação. Então, quando nós mesmos tivermos a sabedoria, a onisciência, o amor, o poder de um Buda, aí sim a gente vai poder fazer efetivamente alguma coisa para levar os seres à iluminação, que é o que o Buda tem feito, né? Vocês veem, o último Buda, o Buda Shakyamuni, apareceu 2.600 anos atrás. Estamos aqui discutindo nós os ensinamentos dele, né? E muitos, uma infinidade de seres ao longo do tempo atingiram a iluminação com base nos ensinamentos do Buda. Então, é só desse jeito que isso é possível. Então, não é a nossa prática hoje que vai ter um impacto direto na mente dos outros, mas é a nossa prática que vai nos fazer avançar no caminho, e ao longo do caminho a gente vai poder ajudar muitas pessoas a seguir no caminho delas também, né? Assim, não é uma coisa mágica, né? Mas quando a gente coloca isso, eu estou me sentando por todos que não se sentam, é uma motivação para a gente, né? Que eu possa mesmo avançar no caminho para poder ir impactando as pessoas que estão comigo, assim, né? E para nós funciona muito se a gente pensar nas pessoas mais próximas da gente, queridas, sabe? Que estão completamente envolvidas com as coisas externas, com as demandas todas do Sansara, e que não vão se interessar pelo Dharma agora. Vai ser difícil, assim, né? O máximo que suas filhas vão ver, por exemplo, que pode ser muito maravilhoso, é ver a sua prática, né? Aí, em algum momento, elas podem falar, puta, minha mãe, cara, ela fica sentada ali, alguma coisa deve ter de bom isso daí, né? Aí daqui a pouco elas se interessam também, né? Mas a gente não tem muitos recursos hoje para realmente levar os outros à iluminação, porque a gente mesmo não está ali, né? Não... Mas é o caminho que a gente quer fazer. Mas uma coisa legal também de a gente pensar é que ao longo desse caminho a gente também vai ajudando as pessoas a praticar, ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, para daqui a pouco elas conseguirem também desenvolver uma sabedoria, né? Mais que liberte, né? Porque não é uma sabedoria do mundo, assim. Não é uma sabedoria que vai fazer elas funcionarem melhor no Sansara que a gente está querendo. Também isso, né? Porque elas possam ter... Mas a gente quer que as pessoas tenham mais sabedoria no Sansara para resolver um pouco a vida delas, só para elas terem um pouco de tempo e de paz para poder desenvolver uma sabedoria que seja transcendente, né? Seja ela qual for. Mas é assim que eu acho. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a pergunta da Carol? Muito boa a pergunta da Carol. Uma vez eu li também, você li, assim, também que quando a gente tenta mudar esses padrões, a gente também, de uma certa maneira, pode mudar o nosso código genético para o futuro. Tipo assim, tem isso essa também, possibilidade de, no futuro, se a gente consegue, a gente também
cria essa possibilidade, isso eu acho incrível, assim, né? Assim, você rompe com aquilo que você vem produzindo hoje, agindo dessa maneira, e você começa a se incomodar, então existe essa possibilidade. Isso eu também acho, assim, muito, sei lá, uma perspectiva, apesar de não ter certeza, mas assim... Evolutiva, não, mas é verdade mesmo, né? A epigenética, né? Essa possibilidade muito, muito recente, né? De uma compreensão muito recente, porque a ideia que se tinha sobre genética, na minha geração, quando eu estudei genética, né? Há, sei lá, 30 anos atrás, era uma coisa muito estática, né? A genética é assim, você recebeu os genes e é um abraço, era isso, né? Agora já tem uma compreensão um pouco mais mais sutil, né, da genética, né? De qualidades que você pode desenvolver e transmitir pelos genes, né? Por uma alteração genética que vem do comportamento mesmo, né? De você transmitir comportamentos. A gente não sabe se os praticantes, se os grandes praticantes transmitiriam alguma qualidade de funcionamento de mente, né? Mas pode ser, né? Pode ser também que isso seja demonstrado daqui a pouquinho, né? Fala, querida Fabizinha. Oi. Foi a Carol, né, que trouxe. Eu vou compartilhar aqui uma experiência minha, Carol. Eu tenho uma filha de 13 anos que, quando eu comecei a praticar, ela tinha 2 anos, ela não entendia, né? Eu falava para ela, assim, eu falava, não, eu vou fechar os olhos, eu agora vou ficar um pouquinho aqui e depois vou fazer. E aí, com o tempo, ela não deixava, subia em cima de mim, ficava me chamando, mamãe. Eu falava assim, isso faz parte da minha prática. E aí continuava. Aí teve um dia que estava um silêncio absoluto, assim, aí eu abri assim, um pouquinho os olhos, ela estava sentada do meu lado, praticando também, de olhos fechados, do jeito dela lá, não sei como, mas estava fazendo. Hoje ela tem 13 anos. Recentemente na escola, aí eu puxo ela, falo, vamos praticar, não sei o que, bota o time. Então, antes de dormir, quando acorda, eu fico, né? E eu fico sempre com aquela sensação, será que eu estou obrigando, né? Eu falo para ela, olha, se está muito agitado, bota menos minutinhos. Ela bota o timer e faz. E aí, na escola, quando eu tive a reunião, os professores falaram assim, a Isabela, ela é ótima, porque antes de começar a prova, ou quando está a sala muito agitada, ela vai para um cantinho, ela fecha o olho dela e ela fica lá meditando. Gente, ouvir isso para mim foi assim, uma coisa assim, tipo assim, tá aí a resposta. Então, não é a gente forçando, né, fazendo, a gente fica achando assim, vai forçar, vai fazer, quero que faça. Não é no nosso tempo, eu deixo muita vontade. Mas eu convido, eu falo, vamos fazer, e ela não resiste. Agora, ela teve uma época que resistiu, aí ela falava, não quero, não falava, então não faz. Agora que ela está voltando, então, assim, faz você. Eu ouvi uma vez do meu professor, meu mestre, que é o Jan Tube, ele respondendo uma pergunta de uma pessoa que chegou para ele e falou assim, como é que eu levo isso tudo para os meus filhos, que eu quero ajudar eles? Aí ele respondeu simples assim, como a Gia falou, faz você a sua parte, sabe? Faz você, que você vai estar fazendo por eles. Então, eu acho que se a gente fizer a nossa parte, né, o nosso dever de casa, eu acho que vai para o mundo, vai para os filhos, vai para todas as pessoas que a gente ama e as pessoas que a gente também nem conhece, e de forma equânime vamos espalhando essa sementinha aí por aí, né? Agora, em contrapartida, minha filha de 23 anos, ela me liga quando está pegando, o bicho está pegando, ela fala, mãe, me manda aquele seu áudio mais curtinho. Mãe, joga a boia! Eu falo, mando, mas você sabe que tem que fazer todos os dias, não é assim, né? Então, tudo bem, já é o contrário. Então, mas a gente vai fazendo, era isso que eu queria compartilhar. E não é só meditação formal, né, Fabi? Assim, toda forma de agir mesmo, né? Sim. Eu lembro do Lama Santen, o respeito e a atenção, né? O olhar, treinar o olhar, né, nosso, daí e isso, né, poder impactar as pessoas. O Lama Santen, ele diz que demorava muito para chegar da casa dele até a escola com as crianças dele, porque eles iam parando no meio do caminho, olhando para os seres que estavam no meio do caminho, assim, né? Porque era uma mata, assim, né? Daí as crianças iam passando ali, olhando a formiguinha, olhando os bichinhos que estavam ali no caminho, né? O Alan Wallace também fala que
que com o netinho dele, quando o netinho dele era pequenininho, eles tinham uma casa meio de campo, assim, aí eles faziam a meditação do banho, né? A meditação do banho era antes de ligar a torneira do chuveiro, olhar para se não tinha nenhuma formiguinha, nada que ia ser afogada lá quando o chuveiro ligasse, né? Então, esse olhar, né, atento, assim, também é maravilhoso, né, gente? Porque é o que muitas barbaridades, né? Eu acho que a gente é capaz de fazer porque a gente não enxerga direito, né? Quem a gente vai impactar, assim. Esse exemplo é ótimo. Eu vou falar rapidinho. A minha filha, uma vez, viraram para mim e falaram assim: cara, o que a sua filha fica querendo salvar barata? Eu nunca vi isso. Aí eu para explicar que eu faço isso, né? Eu pego a barata quando eu acho, vou ela para fora. E ela sempre vendo eu fazendo isso, e as pessoas. Ela fica querendo salvar a barata, pegar a barata. Meu Deus do céu, como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Ninguém entende. Quase ninguém, né? Oi, fala, Mari. Como é seu nome? Parceria Humana. Fabiana. Ah, Fabiana. Fabi. Ah, Fabi, muito lindo. E eu sempre me intrigava, sobretudo nos primeiros anos de prática, com essa pretensão tão ambiciosa de iluminar todos os seres, né? Era como se fosse assim, meu Deus, com uma prática tão fuleira que ainda vou beneficiar todos os seres, vou liberar todos os seres, mal consigo aqui me dar conta das minhas limitações, enfim. Mas, assim, eu não sei de quem eu escutei isso, assim, de que quando a gente pensa que beneficiar todos os seres, ou dedicar nossa prática, qualquer coisa que seja, não apenas a prática formal, para todos os seres, e esses seres são aqueles próximos com os quais a gente tem conexão, né? Alguma conexão, e às vezes é uma conexão rápida na rua, um bom dia, alguém que a gente acolhe, enfim, ou faça um contato rápido. E assim, isso foi ficando muito mais palpável, que assim, com todas as nossas limitações, dificuldades e atrapalhações, a gente manter isso. O norte maior é atingir a liberação para beneficiar todos, para nos liberar, nos iluminar e iluminar todos os seres. Mas, enquanto isso, a gente ir transformando, né, as nossas relações minimamente em todo canto, e não apenas na prática formal, porque assim, a prática formal é a gente só do âmbito muito próximo que as pessoas sabem dela, né? Que a gente senta na almofada todo dia um pouquinho, os nossos filhos, enfim. Mas, assim, essa coisa da conduta ética, né? Eu acho que é isso que eu acho que, efetivamente, a gente pode transformar as nossas relações. E como Lama Santen fala sempre, a gente ensina pelas costas, né? É como a gente se movimenta, é como a gente age, né? Com o porteiro, com quem trabalha com a gente, com o colega de trabalho, nas nossas relações mais próximas. Assim, a gente não pode... Porque, assim, é uma pretensão muito grandiloquente, assim, querer muitas coisas, e às vezes são espaços pequenos de interação que, assim, você vai e sem essa pretensão de ser a pessoa que vai impactar, assim, não, porque a gente também é muito atrapalhado, né? Mas, assim, como também você vai vendo como nessas micro-relações a nossa prática tem efeitos, né? Porque também o outro tem efeito sobre a nossa prática, ele também nos aponta onde é que estão as nossas fixações, as nossas dificuldades, mas, assim, eu vejo exemplos muito claros disso, assim, com as pessoas próximas, né? E com os mais próximos filhos, eu tenho 3, né? E, assim, num primeiro momento, eu ficava tão entusiasmada, há muitos anos atrás, com ter encontrado o Dharma, que eu ficava querendo que meus filhos praticassem. O mais velho estava, na época, fazendo intercâmbio na Espanha e me pediu umas coisas aqui da Bahia, e eu mandei um envelope, e aí coloquei um livro do Dharma no envelope. Ele nem me pediu, né? Na época era aquele gestos de equilíbrio. E ele não me disse nada, né? A gente tem uma relação muito linda com os 3, assim, mas aí depois ele me mandou um e-mail
com um trecho do e-mail que ele mandou para uma amiga, dizendo: minha mãe aplicou, né? Minha mãe, como sempre, minha mãe aplicou, mandou um livro, e eu não dei nenhuma importância ali naquele momento, mas no momento que eu estava precisando, eu fui fazer uma viagem de trem sozinho, para visitar uma prima que morava na Holanda, e aí ele disse, aí eu levei o livro, e o livro fez todo sentido. E assim, volta e meia, eles aí me perguntam alguma coisa, mas eu passei uma fase que o mais velho, que é muito engraçado, ele disse assim: minha mãe, menos, você está parecendo a testemunha de Jeová do Dharma. E aí eu vi que era o meu entusiasmo, eu digo, não vai funcionar dessa forma, mandando um livro. Mas a marca da nossa prática vai ficando, como você trouxe tão lindamente aí, né, Fábio? Assim, de outras formas, e acho que, sobretudo, na conduta ética, né? Na forma como a gente se relaciona com as pessoas, enfim. Essa coisa de todos os seres, né? O Alan Watts falou isso, a gente sempre fala isso, que todos os seres são aqueles com que a gente se encontra, né? De algum jeito, que a gente encontra. Então, por exemplo, mesmo as pessoas que a gente vê na TV podem ser todos os seres, né? E quando a gente for praticar e, sei lá, dirigir a nossa mente ou posicionar a nossa mente, né, frente a todas as interações que a gente tem, fica mais fácil, porque senão, é isso que a Ivone falou, né? A gente pensa todos os seres, a gente acaba que dilui tudo e não acaba que não pratica com ninguém, né? Então, se a gente pensar que todos os seres são aqueles com quem a gente se encontra mesmo, né? Encontra fisicamente ou enxerga, vê na televisão ou né, sei lá, na internet, fica mais fácil e mais verdadeiro também, né? Senão a gente corre o risco de perder, fica uma coisa assim super, todos os seres, e o porteiro a gente maltrata, a gente nem enxerga, né? Se perde a paciência com pessoas no trânsito, sei lá, né? Então é uma forma muito maravilhosa de trazer o ensinamento para mesmo, né, para a vida, assim, né? Mamãe praticante budista, professora, né? É isso, amor, isso. Meu sobrinho também, meu sobrinho menor, quando ele era bem pequenininho, né? Tinha essa coisa de matar mosquito, sei lá, né? E eu, não! Ele ia matar o... Não! Aí, bem pequenininho, fala, por que, tia? É seu? Falei, é meu, não pode matar. Aí tá bom, era na minha casa, né? Aí um dia, não sei aonde, longe, fora da minha casa, de novo ele ia pegar um mosquito, não! Aí ele olhou pra mim e falou assim, ô tia, vai me dizer que esse mosquito também é seu. Meu, todos os mosquitos do mundo são meus, não pode matar. Eles também ficam com isso na cabeça, até hoje não matam mais, né? Tem cuidado com os bichos também. A gente vai, sem querer, a gente vai, às vezes querendo, né? Dando uns gritos, não. Mas vai trazendo um outro jeito, né? De olhar para as coisas. Isso é muito bonitinho, né? Então tá, fofurinhas, vamos encerrar então hoje? Como é gostoso poder conversar, né? É uma delícia. Então tá, meus amores. Então, a gente podia trazer para o nosso coração essa intenção, então, de tomar esse ideal absurdamente grandioso e grandiloquente, como disse a Ivone, de liberar todos os seres como nosso norte, ao mesmo tempo tocando o chão mesmo, né? E procurando fortalecer a nossa própria prática e deixando naturalmente que isso toque todos os seres que a gente encontrar. Lama Santen diz que a gente cria relações com todos os seres que a gente encontra. Então, que essas relações sejam positivas. Ainda que seja um olhar, uma palavra, ou um gesto, né? Que sejam positivas. Então é isso, meus amores. Boa semana. Votem com coração. Com calma, né? E a gente se encontra semana que vem, então. Certo? Beijos, muito obrigada pela companhia, pelo amor. Obrigado, Gi. Obrigado, pessoal. Beijo, Val. Obrigada, Beijo. gente. Obrigada, Obrigada, querida. Gê.
Beijo. Beijo. Obrigada, foi ótimo, muito bom. Obrigada. Beijocas.